E atenção, mais uma notícia que chega há pouco à redação da Jovem Pan News. O grupo palestino Hamas, terrorista, por meio de seu braço armado, as Brigadas Al-Qassam, divulgou um comunicado expressando apoio total ao Irã diante do atual confronto militar com Israel. Em nota, o grupo afirma, abre aspas, estamos ao lado do Irã, de sua liderança e de seu povo, fecha aspas. E elogia o que chamou de papel histórico e decisivo do regime iraniano no apoio à causa palestina e à chamada resistência contra a ocupação. As Brigadas Al-Qassam também prestaram homenagem aos comandantes militares iranianos mortos nos ataques aéreos israelenses e lamentaram as mortes de civis, classificando os bombardeios como parte da agressão sionista contínua, na palavra das Brigadas Al-Qassam. O grupo ainda afirmou que a resposta iraniana abalou as fundações da ocupação israelense e disse que o povo palestino, em especial em Gaza, teria assistido com orgulho os ataques contra os alvos em Israel. Em manifestação pública, essa manifestação pública evidencia o fortalecimento do alinhamento político e militar entre o Hamas e o Irã, que já mantinham cooperação estratégica há muitos anos. O apoio explícito ocorre em um momento de intensa tensão e levanta preocupações sobre uma possível ampliação regional do conflito com a entrada de milícias apoiadas por Teherã em outros países como Líbano, Síria e Iêmen. Já quero passar essa bola para o comandante Robson Farinaso, de que haveria um apoio do Hamas ao Irã. Isso parece muito claro, são aliados. Aliás, o Hamas é financiado pelo próprio Irã, comandante Farinaso, mas a preocupação maior agora é se o grupo entra para escalar esse conflito regionalmente, uma ampliação regional desse conflito. Há possibilidade, não só envolvendo o Hamas, mas também Hezbollah ao norte, essas fronteiras com os demais países que já vivem conflitos com o Estado de Israel? São dois casos distintos, né? Saíram algumas mídias do Oriente Médio ontem que a Gaza agora vai ser um cenário secundário para os israelenses, que eles estão focados no Irã. A gente não tem dúvida que vai haver um recrudescimento da luta contra o Hamas. O Hamas, ele vai, a partir do momento que Israel desvia a atenção, aviação, tropas, né, armamentos, etc., para a luta contra o Irã, o Hamas vai se reconstruir. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? E, lógico, a hora que Israel voltar, já teve todo aquele renascimento do Hamas ali. A situação do Hezbollah eu acho mais complicada. Por quê? Porque quando caiu o governo do Bashar Assad, o Hamas, ele perdeu a sua via logística, que começava no Irã, atravessava o Iraque, a Síria e desaguava no Líbano. Então hoje o Hamas tem muita dificuldade de receber, não tem mais as facilidades que eles tinham. O Hezbollah, perdão. De receber os seus armamentos que vinham aí da Síria. Então é difícil saber isso, a não ser que eles tenham armamentos tocados. E também nós temos que lembrar o seguinte: Israel conduziu uma campanha sistemática de eliminação de lideranças do Hezbollah, e isso aí já dificulta bastante. A gente tem que lembrar que o Hezbollah, ele não é que nem o exército iraniano. Quando você decapita as lideranças de um exército, você tem um escalão de comando que vai subindo. Uma organização tanto quanto mais informal como o Hezbollah tem um pouco mais aí de dificuldades. Mas eu não tenho dúvida disso, que o Netanyahu não acabou uma tarefa e está começando outra, né? Eu não sei, o Netanyahu, às vezes, ele nesse ponto, eu acho ele meio parecido com o Donald Trump. Ele é errático, porque se você pegar bem mesmo, quantas vezes o Netanyahu já anunciou o fim do Hamas? Várias vezes ele anunciou o fim. E, no entanto, a guerra já dura aí, né? Nós já estamos aí com quase 20 meses de guerra. Eu quero receber o professor Sérgio Tibiriçá, doutor em Direito, professor de Direito Internacional e reitor da Toledo Prudente Centro Universitário, que se junta ao nosso time na cobertura especial da Jovem Pan a respeito do conflito entre Israel e o Irã. Professor Sérgio Tibiriçá, que prazer enorme te receber aqui nesta cobertura especial, e eu já quero passar a palavra a você para fazer uma análise geral de como você tem visto este conflito. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Nelson, boa noite aos demais membros dessa mesa aqui, né? E todos os ouvintes da Jovem Pan. Olha, eu concordo bastante com o que foi dito até agora,
E ressalto que alguns papéis ao longo do tempo deixaram de ser feitos, né? Nós temos uma organização que é membro da ONU, que faz parte dos vários braços da ONU, né? Que fica em Viena, na Áustria, que é a AIEA, a Agência Internacional de Energia Atômica. Essa agência poderia ter cumprido um papel melhor na fiscalização do urânio beneficiado por Irã. Porque a principal desculpa aí do Netanyahu é que o Irã está se armando com armas nucleares. E essa ideia não é só de Israel, não. O principal chanceler da Arábia Saudita disse que, se for o caso, a Arábia Saudita também vai partir para artefatos atômicos. E isso começa uma segunda, diríamos, fase daquilo que se denominou lá de Guerra Fria, dos mísseis, essas coisas todas. Agora, eu penso que Israel tem alguns problemas graves aí de logística, tudo para atacar o Irã, mas tem sido muito cirúrgico, né? O Mossad e os demais serviços de Israel mapearam muito bem. Os ataques aí foram feitos de forma cirúrgica, com grandes perdas. O Irã, ele é persa, né? Embora seja xiita, principal grupo xiita, ganhou apoios importantes, aí, como você acabou de narrar, o Hamas, Hezbollah, e deve ter outros grupos terroristas que também vão apoiá-lo. E isso, como os colegas disseram anteriormente, pode causar mesmo um aumento, né? Não apenas nas tensões, mas uma guerra setorizada aí na região por conta da participação desses outros agentes aí. Professor Niemeyer, quero te trazer novamente para a conversa, justamente para falar a respeito deste ponto trazido pelo professor Sérgio, que é a peculiaridade, a questão do armamento nuclear, da possibilidade de enriquecimento de urânio, como isso impacta este conflito entre Israel e o Irã. O comandante Farinados é com certeza mais especialista que eu em questões de energia nuclear, mas o que a gente sabe é que o Irã já está conseguindo trabalhar com 90% de enriquecimento de urânio. Isso é muito, pronto, está preparado para uma bomba. Fala assim, em torno de 12 a 15 bombas nucleares que o Irã planeja produzir. Israel tem 90 bombas, 90 artefatos. Israel não comenta muito sobre o seu programa nuclear, mas é um programa nuclear muito poderoso. Diz que a guerra hoje será muito mais pelo vetor tecnológico do que nuclear, e eu concordo. A arma atômica é uma péssima arma para se ganhar uma guerra, porque você não controla a destruição que você causa ao inimigo, mas foi a principal motivação, nas palavras do líder Netanyahu, a tentativa de impedir que o Irã consiga ter acesso no futuro, no curto prazo, a artefatos nucleares. E foi, como disse o professor Tigrissá, foi muito eficiente ao atacar a infraestrutura sensível, que são usinas e parte de usinas nucleares no Irã. Eu só não sei se, aí seria uma informação que eu não tenho, se são todas as usinas e todos os meios que foram destruídos, ou parte deles, porque são muito espalhados pelo país. O Irã é um país grande, é o 17º país em extensão no mundo, né? Inclusive por isso é um país muito difícil de ser invadido também, mas precisa ver se o programa nuclear, na sua infraestrutura mais central, foi realmente foi abalado. Eu não tenho essa certeza. Sabe que a gente tem uma certa dificuldade em obter essas informações no Irã, professor Niemeyer, até pelo acesso às informações. Boa parte das informações são tratadas justamente pelas agências estatais, né? As imagens, enfim, que a gente tem em Israel, a facilidade, por exemplo, agora a gente tem imagens ao vivo de Jerusalém, assim como temos de diversas outras cidades. O acesso à informação em Israel acaba sendo muito mais fácil do que lá no Irã.
E isso, de alguma maneira, atrapalha até a responder essa sua pergunta a respeito da dimensão dos ataques em Israel. O que se tem até agora são as informações que são emitidas pelo próprio Irã, através de suas agências estatais. Há pouco, mais 100 mortos foram anunciados, mais 224 mortos foram anunciados, mas sem muito critério de confirmação de todas essas informações que chegam do Irã. Professor Sérgio Tibiriçá, quero te fazer uma pergunta a respeito da possibilidade de alguma solução vinda de algum desses entes internacionais, como, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU, que até se reuniu em uma reunião de urgência convocada tão logo esse conflito se instaurou há 3 dias, mas que não gerou, pelo menos naquela reunião, nenhum tipo de resolução que pudesse indicar a solução desse conflito. Há alguma expectativa de que o Conselho de Segurança da ONU possa colaborar para a solução deste conflito, ou a ONU perdeu muita relevância nos últimos anos? Não, a ONU ela tem condições plenas de intervir. O problema é a questão dos 5 países que têm o poder de veto, né? E esse veto é usado das maneiras mais, diríamos, espúrias possíveis. Então, normalmente, Israel comete alguns crimes aí, violações, sempre os Estados Unidos veta qualquer moção contra Israel, até de uso da força. Se o Conselho de Segurança, eu acho que tem um papel decisivo, quiser, ele pode, né? Ele tem plenas condições, né, de estabelecer um diálogo aí entre as partes, né? Mas é necessário que os 5 países que têm o poder de veto, né, os Estados Unidos, a França, a Grã-Bretanha, a China e a Rússia cheguem a um acordo. Porque o terrorismo e o problema islâmico também é registrado na China e também na Rússia. A Rússia tem alguns problemas. Há uns anos atrás teve um problema grave com a Chechênia. Então seria muito importante o Guterres comandar uma reunião do Conselho de Segurança e tentar colocar fim a essa escalada, né, de bombardeios diários de um país para com o outro. Isso seria de vital importância para que não houvesse um aumento, não apenas das tensões, mas um aumento de mortes de pessoas inocentes aí envolvidas nesse conflito por questões circunstanciais. Professor Niemeyer, você acredita em alguma solução vinda do Conselho de Segurança da ONU? Não é possível. Ontem mesmo, antes de ontem, teve uma reunião, eu já falei aqui, onde ficou clara a posição dos Estados Unidos favorável a Israel, apoiando o ataque, inclusive. Estou falando da diplomacia presente na sala do Conselho, não o presidente Trump, né? Que aí são funcionários de Estado que não necessariamente seguem uma orientação de Donald Trump, seguem uma orientação do Estado norte-americano. E o líder russo e chinês, principalmente chinês, a diplomacia lá presente, foram favoráveis à posição iraniana e contrários à posição israelense. Inclusive a comitiva chinesa no Conselho. É muito raro a China se posicionar de maneira dura com relação a alguma questão no Conselho de Segurança. Então fica claro uma divisão. E mesmo se chegasse a uma decisão que a ONU deveria, de alguma maneira, intervir de que maneira? Né? Muito difícil, num mundo dividido como nós vivemos hoje, do ponto de vista da política internacional, uma guerra muito grave na Ucrânia, de invasão territorial, né, de um país soberano e independente como a Ucrânia. Como seria isso? Para se organizar uma ação da ONU para tentar neutralizar, não vejo isso como possível. Cada vez mais o Conselho de Segurança, se não se modernizar, se não expandir o número de membros permanentes, como disse o professor, e também mudar a questão do poder de veto, o que você tinha que fazer no Conselho de Segurança é ter um representante de cada região do sistema internacional, né? Mais um representante na América do Sul, que deveria ser o Brasil, pelo seu poder perceptível, né? A Nigéria na África, sendo que a África do Sul não conseguiria, pelo seu passado de apartheid. A Alemanha teria que participar, talvez fosse algo complicado para os franceses. O Japão teria que participar, a China vetaria na hora. Talvez a Indonésia, representando ali a parte baixa do Sudeste Asiático.
E aí você teria um número maior de representantes, você acabaria com o poder de veto, faria por maioria simples, né? Então, se ficasse 11 representantes, se 6 aprovassem uma moção, ela estaria aprovada. Então, mas é difícil, eu estou aqui trabalhando sobre um cenário muito idealista. Professor Tibiriçá, o professor Niemeyer já comentou há pouco, eu quero também o seu comentário sobre uma reunião convocada pela União Europeia para a próxima terça-feira, em que se reunirão 27 diplomatas, 27 representantes de Ministério de Relações Exteriores para debater justamente este conflito. Em relação a esta reunião específica, como o senhor avalia, qual a sua análise sobre esta reunião? Esta reunião tem algum poder de colaborar para a solução do conflito? Olha, eu concordo com o que o professor falou agora. Eu acho que no caso da União Europeia o poder é menor ainda, né? Precisava de um novo formato mesmo da ONU, né? Talvez um modelo igual da Organização Mundial de Comércio, né? Onde é possível os países mais ricos serem condenados, serem, né, punidos, o que não acontece no atual sistema desses 5 que venceram a guerra. Toda sorte de fazer reuniões, tentar relacionamentos, é importante no momento desse. É um momento aí de muita dificuldade, né? Nós temos a guerra na Ucrânia, temos essa guerra, temos outros problemas setoriais, em vários lugares, né? Mas os 2 principais são esses, a guerra da Ucrânia e aí. A China, no meu modo de entender, ela tem um problema com os uigures lá. Mas parece que para fazer uma média com os xiitas, né, porque nós temos os sunitas e os xiitas, né, são os 2 grupos, diríamos, divergentes do islamismo. E esse grupo que está sendo atacado é o Irã, e os principais grupos terroristas aí são xiitas, né? Então, eu acho que a posição da China foi no sentido de fazer uma média, pensando nos problemas que eles têm com essas minorias muçulmanas dentro da própria Índia. Essa reunião da ONU pode dar um norte político, né? Mas a efetividade disso, eu acho que o Conselho de Segurança, o seu líder máximo, Antônio Guterres, né, que é o secretário-geral da ONU, devia convocar uma reunião e tentar um diálogo, porque nós estamos diante aí de alguns países bastante radicais. Vamos lembrar que há tempos, durante a Revolução Iraniana, quando foi derrubado o Shah Reza Pahlavi, a embaixada americana foi invadida, cidadãos americanos foram mortos, né? Então, é um país extremamente radical no tocante às pessoas que assumiram, né? O esquema da Revolução tornou a antiga Pérsia num país de extrema violência e sem muito diálogo. Já o Irã já teve guerra com o Iraque, vizinho, tem problemas com vários países ali, com a Arábia Saudita principalmente, apoia guerrilhas e grupos armados revolucionários em vários países. Então é um grupo bastante radical, né? E com isso seria toda sorte de contato diplomático, de discussões diplomáticas, seria importante, mas eu também acredito que a União Europeia não teria êxito em qualquer medida que pudesse ser tomada. Bem, estamos aqui conversando com o professor Sérgio Tibiriçá, doutor em Direito Constitucional, professor de Direito Internacional também, com o comandante Robson Farinazzo. Eu quero receber aqui mais uma vez na cobertura especial da Jovem Pan o Fabrício Naitz, que é nosso editor de internacional, que se junta ao nosso time e que vai me ajudar agora a tocar estas informações que chegam minuto a minuto. Fabrício tem mais notícias, inclusive, que repercutem no mundo todo a partir de agora. Fabrício Naitz que se juntando ao nosso time. Antes, porém, Fabrício Naitz, quero agradecer demais a participação do professor José Niemeyer, sempre conosco, nos ajudando aqui na Jovem Pan a entender todas essas questões internacionais. Professor José Niemeyer, muito obrigado pela sua participação. Considerações finais.
Kobayashi, você é muito gentil comigo, agradeço a equipe, agradeço aos professores Tibiriçá, ao comandante, aprendi muito com o comandante hoje, também com o professor Tibiriçá. Um abraço a vocês e principalmente ao assinante da Jovem Pan. Muito obrigado. Esse foi o professor José Niemeyer, professor de Relações Internacionais, sempre conosco aqui na Jovem Pan, nos ajudando a entender estes conflitos. Fabrício Naitsky, bem-vindo. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos que acompanham a programação da Jovem Pan News. Agora são 6 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. Você acompanha todos os desdobramentos da guerra entre Israel e Irã ao vivo na Jovem Pan News. Vamos longe, vamos nessa cobertura ao vivo com o nosso timaço de especialistas. Comandante Robson Farinazo está aqui com a gente. Professor Sérgio Tibiriçá, professor de Direito Internacional também. Vamos trazer as últimas atualizações desse confronto que começou na quinta-feira, um novo capítulo, uma nova página desse confronto antigo entre Israel e Irã, que tomou novas proporções desde quinta-feira. Já são 224 mortos do lado iraniano, número confirmado pela agência estatal IRNA do Irã, e pelo menos 14 mortos do lado israelense, número também confirmado pelas autoridades de Israel. Os mísseis não param em nenhum dos lados, tanto o território iraniano quanto o território israelense são frequentemente alvos de disparos do outro país. Uma situação intensa, uma situação onde a comunidade internacional pede uma desescalada urgente para evitar um espraiamento do conflito, para evitar que as coisas fiquem ainda piores, em uma guerra total. A situação é muito complicada. Há pouco, o Irã disparou mais uma rodada de mísseis contra Israel. Explosões foram ouvidas em cidades como Haifa, Tel Aviv e também em Jerusalém. Pelo menos mais 10 pessoas ficaram feridas por conta destes disparos. O Ministério da Saúde do Irã confirma 224 mortos no país desde sexta-feira. Muitas pessoas tentam deixar a capital Teherã temerosas de que os disparos israelenses, os mísseis israelenses atingirão a cidade a qualquer momento, possivelmente fazendo vítimas civis ou mais vítimas civis. Entre as vítimas já confirmadas está Mohammad Kazemi, chefe da inteligência da Guarda Revolucionária do Irã, confirmado pela mídia estatal neste domingo. Também no domingo, a Casa Branca confirma um plano para a morte do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, foi vetado pelo presidente Donald Trump. Essa ideia havia sido ventilada pelo governo de Israel e a Casa Branca proibiu essa atitude, foi contra a sugestão do governo de Benjamin Netanyahu. Mas o primeiro-ministro israelense afirma: uma troca de regime no Irã pode ser o resultado final deste conflito, encerrando uma possível passagem de Ali Khamenei no comando do Irã como líder supremo desde o final da década de 70. Uma longa hegemonia no Irã poderia chegar ao fim, segundo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Quais são as consequências? O que pode acontecer e o que vai acontecer a partir de agora? É isso que nós vamos seguir acompanhando aqui ao vivo na Jovem Pan, com a sua participação pela TV, pela rádio, pelas redes sociais, também com os nossos comentaristas, nossos especialistas. Vamos ouvir moradores, pessoas que estão na região, que estão no Oriente Médio, para saber o que está acontecendo de fato, qual é a sensação da população neste momento. Alertas que chegam a todo momento para que as pessoas busquem abrigos em locais antibombas, em bunkers, dentro dos apartamentos, nos subsolos das cidades, em estações de metrô, em locais de oração como mesquitas e sinagogas. Tudo isso está em jogo neste momento e a gente não vai deixar passar nada batido por aqui. Mais uma vez a gente agradece a presença do comandante Robson Farinazo, também do professor de Direito Internacional Sérgio Tibiriçá. Sérgio, é com você que eu quero começar fazendo a primeira pergunta. Uma troca de regime no Irã nesse momento seria algo considerado inesperado a questão de poucos dias, mas agora uma possibilidade que Israel consegue ventilar na comunidade internacional, levar isso à frente abertamente. Por que isso mudou tão rápido e até onde que Israel conseguiria levar essa pressão, professor, para de fato conseguir derrubar o regime de Ali Khamenei no Irã? Boa noite para você. Boa noite.
eu acredito que há um desgaste muito grande desse regime que se instalou com a Revolução Islâmica. O Irã era um paraíso, se a gente pegar a construção da ONU, né? Teherã foi palco das principais reuniões dos tratados, as quatro primeiras reuniões da ONU para a criação da ONU, a substituição da Liga das Nações, uma delas foi em Teherã, com participação. E no tempo do Shah Reza Pahlavi, o Irã tinha uma classe grande de pessoas que desenvolviam um comércio muito próspero. Boa parte desses iranianos, né, que não são islâmicos, né, tem vários tipos que não são islâmicos. Tem seguidores de Zoroastro, né, os zoroastricos. Esses, a maioria, moram na Índia, na região de Bombaim, ali, estado de Maharashtra. Então sempre houve uma oposição grande a esse grupo que assumiu, tanto dentro do Irã como fora do Irã. E a questão tribal no Irã é muito grande. Mas a dificuldade que eu aponto é que, normalmente, né, esse modelo que foi criado no Irã criou a guarda revolucionária, criou um exército Então essas pessoas estão todas armadas. Por isso eu vejo algumas dificuldades numa mudança de regime, embora acredite que haja mesmo um descontentamento interno com o Irã, porque o Irã gasta boa parte do seu dinheiro, né, dos seus recursos, que não são poucos, financiando grupos terroristas, financiando grupos armados, e a economia do país já há algum tempo, por conta de questões das mais variadas, não vai bem. Então isso gera uma insatisfação. Mas como as armas estão na mão da Guarda Revolucionária, do Exército, eu acho bastante difícil, a menos que houvesse um golpe do Exército em cima dessa cúpula islâmica lá. E essa é toda uma cadeia de comando muito bem estabelecida já há muito tempo, como você vinha destacando, né, professor? Então não é exatamente um processo simples. E a gente já destacava aqui ao longo da programação que uma eventual troca de regime no Irã não necessariamente significa um novo regime pró-Israel, ou seja, Benjamin Netanyahu poderia estar trocando um problema pelo outro. Não é exatamente uma grande certeza de uma virada nas relações lá pelo Oriente Médio. Tudo isso que a gente vai ficar de olho aqui na programação da Jovem Pan. Vou chamar também o comandante Robson Farinazzo. Comandante, ontem mesmo a gente conversava também sobre a questão dos armamentos disponíveis para o Irã, do lado iraniano, e a gente sabe que esse é um exército vasto, um exército numeroso, com um arsenal muito grande à sua disposição, mas esse arsenal, esses equipamentos utilizados pelo Irã, eles já não são mais equipamentos tão modernos assim, né? O que levou o Irã a ficar tão defasado militarmente nesses últimos anos? Fabrício, eu discordo. Os armamentos do Irã são modernos e a prova disso é que os Estados Unidos está precisando deslocar fragatas para Israel, né? O Irã ficou defasado por 40 anos de sanções. Mas se as armas iranianas são tão defasadas, por que os Estados Unidos estão enviando tanto a defesa para Israel? As armas iranianas, pessoal, a gente precisa... Eu tenho aqui, por acaso, um exemplar de um drone Shahid, fabricado no Irã. Eu tive a oportunidade de ver um drone desse ao vivo em Stalingrado, a versão russa, o Geran. Aquilo é o tamanho de uma asa delta. O Irã, ele faz grandes ataques de precisão. Então, eu acho que não dá para subestimar a indústria de defesa do Irã, mas a gente precisa colocar umas coisas importantes também, tá? Porque o Irã, gente, o Ayatollah só chegou no poder porque o regime do Shah era um regime sangrento. A SAVAK, que é a polícia secreta do Irã, era uma das mais violentas do mundo e era treinada por Israel. Essa é uma coisa. O Shah só volta ao poder em 1953 depois de um golpe sangrento que derrubou o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh, que foi eleito democraticamente. Outra coisa, grupos terroristas, os Estados Unidos financiou recentemente, né,
o Julani lá na Síria, que é ex-Al-Qaeda. A Síria hoje é governada pela Al-Qaeda, que é um grupo terrorista. O Julani, que é o atual mandatário da Síria, ele tem uma recompensa de 10 milhões de dólares sobre a cabeça dele. E também a gente precisa lembrar que Benjamin Netanyahu é um foragido da Justiça Internacional. Ele é procurado pelo Tribunal Penal Internacional. Então a gente precisa colocar essas coisas para colocar o mundo que nós estamos vivendo, não o mundo cor-de-rosa. Nós não temos aqui bonzinhos contra mauzinhos. Nós temos um choque de civilização, né, que eclodiu agora, mas nós não podemos chegar e florear esse mundo, colocar como se tivesse um lado melhor e um lado que não é. Eu não acho que as coisas são assim. Só para concluir, preciso colocar uma coisa muito importante. A festa de coroação do Shah Reza Pahlavi, em 1967, foi um dos eventos mais caros da história da humanidade, não obstante haver muita miséria no Irã. Então, o Ayatollah Khomeini, gente, ele não botou das flores. Ele não brotou das flores. Esse regime que aconteceu ali é principalmente uma reação à derrubada do Mohammad Mossadegh em 1953 por parte de petrolíferas anglo-americanas. Não estou aqui aliviando o Mossadegh, o Khamenei, nada disso. Mas eu quero colocar para vocês que as pessoas que fizeram com que essa situação chegasse no Irã, tá, não são pessoas muito assim que a gente escolheria para ir para uma ilha deserta. Comandante, uma outra pergunta. A gente tem uma informação que chega nesse momento de que o exército de Israel está enviando mísseis, está disparando mísseis contra a região central do Irã. A gente está vendo várias cidades serem atingidas nesse momento, ou pelo menos nós estamos vendo ao longo das últimas horas, desde quinta-feira, quando esses ataques começaram lá no território iraniano. Qual que deve ser, o que você imagina que seja a prioridade de Israel nesse momento em termos de áreas a serem atingidas? Eles querem destruir principalmente o sistema de defesa aéreo, comando, controle e comunicações do Irã e talvez alguma coisa que eles consigam das fábricas de armamentos, lançadores de mísseis e alguma coisa do projeto nuclear iraniano. Só que eu andei fazendo uma pesquisa algum tempo atrás sobre as instalações nucleares do Irã, além delas estarem em grande profundidade, provavelmente o sistema de concreto que o Irã usa nessas fortalezas aí, ele é bastante resistente. Mesmo que sejam empregadas bombas anti-bunker, que até onde se sabe Israel não tem, a dificuldade vai ser muito grande. Assim, eu penso que o Israel talvez tente jogar a população contra o regime, mas nós precisamos lembrar o seguinte: a Guarda Revolucionária do Irã tem 125 mil combatentes em armas e eles conseguem mobilizar aí, acho que uns 300 mil milicianos da Basij, que é a milícia do Irã. Ela é fortemente armada e ideologicamente muito imbuída. Então, acho que vai ser bastante difícil. Não duvido que se consiga. O Shah tinha um aparato bem melhor que esse. O Shah tinha o melhor exército do Oriente Médio e caiu. Mas as condições geopolíticas são outras, não? Um outro ponto para a gente discutir aqui também, comandante, hoje houve uma ligação por telefone de Massoud Pezeshkian para o presidente do Iraque, Abdul Latif Rashid. Ele pediu para que o presidente iraquiano feche o espaço aéreo do país para aeronaves israelenses, incluindo caças. Isso é realizável nesse momento? O que você acredita que pode ser da posição do Iraque daqui para frente envolvendo esse conflito? Não, de forma alguma, o Iraque não tem condições. A gente precisa lembrar que os Estados Unidos ocupam uma boa parte do território do Iraque de forma ilegal, né? Os Estados Unidos invadiram o Iraque no ano de 2003, a revelia do Conselho de Segurança da ONU, né? Então eles deixaram a ONU numa situação bastante difícil. E o Iraque não tem força armada, ele não tem musculatura para impedir uma ação de Israel. Mas isso aí, em termos diplomáticos, né? Quando o Irã faz isso, se o Iraque falar que não quer a presença israelense no seu espaço aéreo, já começa a deixar a situação de Israel um pouco mais complicada, né, gente? Mas o Iraque não tem, de forma alguma, condições de impedir essa movimentação de Israel. Bom, vamos com informação. Agora há pouco o governo do Irã afirmou, tanto ao governo do Catar quanto também ao governo do Omã, que o país não está aberto a negociar um cessar-fogo com Israel enquanto continuar sob ataque israelense. Essa foi a informação que a diplomacia, o recado que a diplomacia do Irã passou para o Catar e o Omã, dois países muito ativos nesse meio diplomático ali no Oriente Médio. A gente lembra que estavam programadas para hoje conversas no Omã entre o governo do Irã e o governo dos Estados Unidos para aquela negociação nuclear que estava em curso e agora, obviamente, não está mais, e que
que o Catar também foi responsável por mediar as conversas de cessar-fogo entre Israel e Hamas, que perduraram ali por cerca de um mês aproximadamente, em março desse ano. Depois o cessar-fogo foi rompido lá na faixa de Gaza, os conflitos foram retomados, mas são dois países que têm esse histórico no Oriente Médio de se posicionar como mediadores de conflitos internacionais, principalmente conflitos envolvendo esses países. Israel, Irã, dois países sempre muito ativos. No caso do Catar, mediou o cessar-fogo entre Israel e Hamas. O Hamas, a gente sabe muito bem, um proxy iraniano, ou seja, um grupo que age sob ordens, sob instruções, com apoio militar e financeiro do Irã. Uma espécie de guerra por procuração, por assim dizer. Vou chamar novamente o professor Sérgio Tibiriçá para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Professor, o Catar se posicionou, se ofereceu como um grande mediador para essas conversas. A gente deve estar aqui, muito possivelmente, claro, é um pouco cedo para a gente saber quem é que vai acabar mediando as conversas entre Irã e Israel, porque uma hora elas precisam acontecer, certamente. Mas, diante de um cenário onde você tem os Estados Unidos tão alinhados com Israel, onde você tem uma União Europeia um pouco fragilizada nesse momento, o mesmo vale para a Rússia, e uma China distante, a gente pode estar diante de uma terceira via, vamos dizer assim, para a mediação desse conflito? Eu volto a defender a minha tese que a solução para isso seria a Organização das Nações Unidas. Os dois países aí são países árabes, diríamos que não gozam de neutralidade suficiente, né? Embora possam até trabalhar, né? Todo tipo de relações diplomáticas tentando pôr fim ao conflito são válidas. Todos os países que quiserem podem, né, e devem fazer isso. Mas eu acredito que nesse momento, né, o ideal seria que as três grandes forças, né, China, a Rússia e os Estados Unidos, né, se reunissem e estabelecessem, porque esses três juntos teriam condições de colocar fim ao conflito. Agora, precisa ver se a China, né, deixa a sua neutralidade para se envolver num conflito que para ela não é muito bom. E a Rússia está com o seu problema interno ali na Ucrânia, na Crimeia, né? Então também, né? E os Estados Unidos passam por um problema de crise, né? Tem bastante descontentamento com as medidas do Donald Trump. Então eu acredito que a ONU poderia servir de palco para uma negociação mais ampla, né, envolvendo esses países. Como aconteceu em outras tensões, né? Certa vez Paquistão e Índia já fizeram várias guerras, são duas potências nucleares, né? Uma briga interminável pela Caxemira. Eu tive a oportunidade de morar na Índia, fui bolsista na Índia, né? Aquilo é um problema e, graças à mediação de alguns países na época, se colocou fim a um conflito que vai desde a separação de Índia, Paquistão e Bangladesh com a independência da Inglaterra. O problema mais premente agora é conseguir um cessar-fogo, porque isso tem afetado a população civil. O professor fez algumas ponderações dos alvos, e eu acho que realmente os alvos são esses: as estruturas militares e uma tentativa de bombardear as estruturas atômicas, que algumas são até sabidas, porque receberam lá atrás a visita da Agência Internacional de Energia Atômica de Viena, né? Então sabe-se mais ou menos aonde ficam isso. Mas esses bunkers, aonde se beneficia o urânio, que se faz a produção, né, dessas possíveis bombas nucleares, é realmente difícil de bombardeio com os dispositivos que Israel tem atualmente. Agora vamos esperar o que o Iraque vai dizer, né? O Iraque realmente, hoje em dia, acabou com a sua potência militar, com os seus armamentos, está muito sucateado, não teria condições, mesmo que criasse uma zona de exclusão proibindo os aviões e drones israelenses de sobrevoar, efetivamente isso não teria
prática nenhuma. Não seria possível que o Iraque fizesse algum tipo de controle do seu espaço aéreo. Professor, mais uma pergunta. A gente recebeu também uma informação mais cedo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou com a ABC News, lá dos Estados Unidos. Ele foi questionado sobre a possibilidade de Vladimir Putin mediar esse conflito entre Israel e Irã. A gente sabe que, historicamente, a Rússia tem relações próximas com o Irã e tem até mesmo uma boa interlocução com Israel. Não é um país assim tão distante de Israel. Agora, a Rússia vive um cenário de muita falta de credibilidade perante a comunidade internacional, vivendo uma guerra ela própria contra a Ucrânia, que já dura bastante tempo, mais de 3 anos de guerra, praticamente 3 anos e meio de guerra. Há uma possibilidade, há uma legitimidade para Vladimir Putin ser um mediador em uma guerra, sendo que o próprio governo russo está em guerra atualmente e não consegue chegar a um acordo de cessar-fogo com a Ucrânia? Pedir, o Trump pode pedir, né? Mas aquilo que eu disse para você, os ouvintes têm que entender que, nesse momento, a Rússia não tem uma credibilidade pela anexação da Crimeia, pelo que tem feito lá na guerra da Ucrânia. O ideal mesmo era o Conselho de Segurança, os 5 que têm o poder de veto, em especial os 3, se reunirem para tentar uma solução pacífica, não diria, mas pelo menos um cessar-fogo, né? Para que essas questões todas fossem colocadas na mesa. Porque há uma grande preocupação, né, de um ataque nuclear. E um ataque nuclear seria o início de um hectacombe no planeta. Porque essas armas nucleares, mesmo as de menor potencial, né, são de uma destruição, né, por exemplo, uma bomba atômica que poderia destruir praticamente, aniquilar o Estado de Israel, né? Então, precisa conversar, precisa ter uma boa vontade, precisa que haja uma negociação internacional. E, mais uma vez, eu não digo que a ONU é a 8ª maravilha do mundo antigo, não. Tem muitos problemas. A Liga das Nações já fracassou lá atrás, né, pelos mesmos problemas que a ONU tem hoje, né? Mas um pouco de bom senso desse Conselho de Segurança e do secretário-geral poderia levar a uma negociação, um cessar-fogo momentâneo, para começar a discutir os pontos principais dessa escalada nuclear, por assim dizer.